Amém? Glória a Deus. As crianças indo para lá. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, o que o Senhor tem movido na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Que a graça do Senhor esteja conosco, Pai, o tempo inteiro. E desejamos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa cada vez mais nos frutificar do Seu fruto do Espírito. E em nome de Jesus, nós reivindicamos o fruto do Espírito para as nossas vidas. Amém. Amém? Quero ler um versículo com vocês que está em Gálatas 5, 22 e 23. Então, se você está com a sua Bíblia aí, digital em papel, abra aí em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu quero abordar nessas semanas hoje e nessas semanas que vêm subsequentes sobre o fruto do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre a alegria. A alegria tem sido algo pelo qual nós buscamos alcançar, viver, desfrutar e com isso semear na vida de outras pessoas. Mas eu confesso que é um grande desafio nos dias de hoje, no quesito você estar alegre, porque os valores de alegria e felicidade, elas estão sendo muito concretizadas as coisas materiais. Então, o status, a aparência, o ter, o ser, acaba te trazendo uma felicidade, uma alegria temporária, e você não desfruta de uma alegria imaterial, mas uma alegria material. Então, você fica preso a alegrias materiais para que a gente possa estar feliz ou alegre. Depende do que eu tenho, do que eu faço, do quanto eu tenho, de quantos seguidores eu tenho, de quanto eu tenho conquistado. E a Bíblia não fala sobre isso. Quanto mais nós avançamos no crescimento tecnológico, na inteligência artificial, mais distantes a gente fica das simples coisas que Deus tem nos dado verdadeiramente para trazer alegria ao nosso coração. A geração mais antiga, que tem um pouco mais de idade, ela vai lembrar de que quando nós não tínhamos tanta tecnologia, a convivência familiar era muito mais concreta do que a de hoje. Era muito mais a questão de nós sairmos juntos, conversarmos juntos, chegar num restaurante e aguardar 30, 40 minutos uma refeição ser pronta, para que a gente pudesse ali, entre esse intervalo, estar conversando, estar discutindo. Alguns restaurantes te traziam um papel para as crianças estarem pintando, mas a convivência era melhor, era mais interativa do que os dias de hoje. Hoje, se você vai num restaurante e demorou 5 minutos para te servir, você já fica totalmente deslocado, preocupado, irritado, porque a comida não chega, né? E se a gente for ver o preparo de uma comida, a gente levava tempos. É mais fácil você come mais rápido do que ela leva para ser preparada. Então, essa convivência que nós estamos tendo com a tecnologia, com a inteligência artificial e outras coisas que têm ocupado esse espaço de interatividade entre a família, tem tomado conta e a gente tem se distanciado de uma questão de felicidade, de alegria, de compartilhar com os nossos filhos, com os nossos parentes ou com quem quer que seja, esse momento de prazer ali para poder estar conversando. Então, eu já cheguei aí a alguns restaurantes que o namorado ou o casal está ali na mesa, um em cada celular, e eles estão ali no celular, cada um no seu mundo, vendo a hora que chega a comida, come, levanta e vai embora, né? Então, esse momento de
de integração, né, com a família tem se perdido muito, né? E Deus não faria a gente buscar uma felicidade ou ir atrás disso daí para que a gente pudesse estar sozinho compartilhando dela, né? Ser feliz se tornou uma definição mais difícil hoje. Eu não sei se você consegue definir o que é ser alegre ou feliz na sua vida hoje, né? Porque a gente tem momentos de felicidade, a gente tem momentos de alegria, né? E a gente não vive a alegria ou a felicidade constantemente. Mas o que Deus planejou para a gente é que essa felicidade, essa alegria, fosse como um fruto do Espírito integral dentro de cada um de nós. Ou seja, o tempo inteiro nós pudéssemos estar alegre, né? Eu não sei se você já teve um êxtase de alegria e depois você sente um vazio tremendo, porque aquilo lá você já conquistou, já passou. Então você luta para algo, esse algo você conquista ou ele vem, você fica feliz, fica alegre momentaneamente, mas com o passar dos dias ela vai se dissipando, vai acabando, vai ficando, e aquilo se torna comum para você. Então isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande. A gente precisa tomar um cuidado de que a alegria que o Senhor programou para nós não é uma alegria temporária. Ela tem que ser uma alegria contínua, até que a gente possa desfrutar do paraíso com o Senhor, né? Por exemplo, e aí a gente pode observar, por exemplo, essa semana eu tive o prazer de poder estar indo orar lá na casa da Amine, né, e do Reinan, a casa nova deles, e a alegria foi muito grande ali, mas ela não pode acabar. A hora que a gente entrou na casa, que a gente viu o tamanho da casa, o lugar que ela estava, o acabamento que ela tinha, a felicidade, sabe? Quando você fica feliz pela conquista do seu irmão naquilo que ele tanto almejava. Mas isso não pode ser temporário. Não podemos deixar ser isso momentos de alegria e depois se dissipar no meio da turbulência que o mundo nos oferece. Isso tem que ser algo constante. É uma conquista, é algo. E para eles também precisa ser constante, né? Quando a gente sai e volta cansado para casa, eu falo para a Berta assim, nossa cama é uma delícia, né? Quando você deita na sua cama, aquilo lá é uma felicidade enorme, você poder ter um lugar para você repousar, e isso daí te traz a memória, mas a gente esquece, a cama é boa, tal, dormir. Mas quando você desfruta daquilo que Deus te deu, então, por exemplo, a cama foi uma conquista, né? Você trabalhou, você escolheu a sua cama, não é algo que aconteceu e parou ali. Mas quando você alcança isso e você pode todas as noites desfrutar disso, essa é uma alegria constante que você tem todo o tempo que você está ali, né? Eu tive em Brasília essa semana, a gente foi conversar na frente parlamentar, o hotel era maravilhoso que nós ficamos, a cama era boa, mas nada comparado com voltar para a sua casa e desfrutar daquilo que Deus realmente te deu, né? Aquilo que a gente vive momentaneamente, a gente tem que ir transferindo para dentro das nossas vidas para trazer uma alegria, uma felicidade constante daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem algo para você. E tudo que você faz, ela coopera para que você possa alcançar um objetivo. Então, eu não posso viver angustiado, eu não posso viver reclamando, eu não posso viver deprimido, porque o objetivo que Deus tem para mim não tem a palavra depressão, não tem a palavra não é impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então eu preciso viver cada momento da minha vida numa intensa alegria e felicidade para poder alcançar mais rápido aquilo que Deus tem dado para nós. Eu lembro, a Berta, quando a gente namorava, ela vinha para Ribeirão Preto, no domingo ela era chata demais. No sábado à noite ela começava a ficar chata, porque ela tinha que voltar para São Paulo. Então ela vivia aqueles momentos de finais de semana numa alegria muito grande, mas chegava no sábado, ela ficava insuportável. Então, aonde ela conseguia desfrutar? Qual é a mensagem que você vai deixar quando você vai embora de um lugar?
A de que você é chato e não quer que vai voltar mais, ou que a alegria foi tão grande, tão intensa, que você quer repetir aquilo dia após dia. Sabe o que acontece muito? Quem já tirou férias aí? Desfrutou de uma viagem gostosa, né? Você não quer voltar para lá muitas vezes? Não, mas você já conhece o lugar, você já sabe como é, mas você quer ficar voltando para lá. Por quê? Porque o teu cérebro registrou momentos de felicidades tão grandes que você quer viver aquilo de novo. E isso também a gente precisa controlar, porque isso te impede de você conhecer lugares novos e experiências novas. Então, ficar repetitivamente indo ao mesmo lugar, beleza, te traz uma satisfação momentânea, mas Deus tem mais para você. Você precisa buscar lugares novos, né? O homem nasceu para conquistar, para desbravar lugares. E parece que isso com os nossos dia a dia vai diminuindo. Por quê? Porque você se sente seguro num lugar, né? Então, você vai para aquele lugar, você já conhece, você sabe como é que é o trânsito, você sabe como é que é a situação, você sabe como é que é o idioma, você sabe qual que é o restaurante. Tem gente que repete o mesmo restaurante a vida inteira. A vida inteira, não se abre para experimentar coisas novas. Então, isso te impede de você talvez viver novas alegrias, novas felicidades, novas experiências. Ela pode ser traumática quando você for? Pode. Pode ser. Mas você precisa dar a chance de experimentar em você momentos novos, né? Então, porque senão, uma frustração que a gente tem barra toda a nossa vida. Um relacionamento errado que você tem na vida vai barrar tudo se você continuar pensando que o relacionamento não vai dar certo porque o teu não deu certo. Você precisa abrir o teu coração para outras coisas, porque senão você vai ficar sempre vivendo o trauma que você viveu, não abre o coração para que Deus possa fazer diferente. Então, Deus não faria a gente buscar coisas impossíveis, uma vez que o seu maior desejo é estar com a gente e nos dar o seu melhor. Olha só, eu quero ler um salmo com vocês. Salmo 16, 11. Salmo de Davi. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Olha só, a plenitude de alegria. Aonde? Na presença do Senhor. Então, independente do lugar onde eu esteja, se eu estiver no Senhor, eu tenho uma plenitude de alegria. E essa plenitude, ele diz o seguinte, é uma declaração que diz respeito a um lugar, um deleite de prazer. Pleno, não é meia boca, é pleno, é completo. O que começa num plano espiritual também inclui outros níveis de deleites, que são as coisas que Deus criou e nos deu e nos permitiu vivenciar cada uma delas. Eu não sei se você já teve o prazer de repente, você ir num parque e passear por esse parque e ver detalhes de uma flor que Deus fez, de um cogumelo que nasce na árvore, um fungo que nasce na árvore, de você estar observando detalhes mínimos e reconhecer que Deus está ali. Sabe, o Lucas estava falando hoje sobre essa questão do verme carmesim. Sabe, são coisas que de repente não passam pela nossa mente, mas é algo que Deus criou que é, se você for ver a essência de tudo, é o sacrifício pelo outro. A minha alegria é ver os outros felizes e alegres, né? Então, nessa coisa, Jesus não se importou com sofrer na cruz. Ele não se importou em viver uma vida onde ele foi traído, onde ele foi surrado, onde ele foi confrontado, onde ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas ele se entregou na cruz com todas essas dificuldades para que a gente pudesse alcançar uma alegria eterna, uma vida eterna, um sentimento de muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, ou pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Isso só bastaria para a gente ter uma felicidade interna duradoura.
Só isso. E a entrega dele já seria o suficiente para nós verdadeiramente estarmos alegres o tempo inteiro. Só que a gente não entende, a gente perde isso daí no dia a dia. Sabe? Uma resposta mal dada, uma confusão, um desentendimento, uma falta, talvez, às vezes, de financeira, uma pessoa que atravessa a sua vida e te dá um desprazer, começa a roubar, a minar a nossa alegria, que era para ser perpétua dentro de cada um. Nós não podemos deixar. Né? Nós não podemos deixar com que essa presença do maligno ou do inimigo possa ferir aquilo que eu tenho com Deus. A minha alegria não depende, não pode depender do que eu tenho, do que eu possuo, ou do que fazem comigo. Não pode depender. A minha alegria tem que ser independente de todo o externo que o mundo oferece. Por quê? Porque eu vivo na presença do Senhor, em plenitude de alegria. É o que o salmista diz. Na tua presença há plenitude de alegria. Por que eu não vivo essa alegria? Porque eu não estou na plenitude da presença de Deus. Então, quando eu estou nessa plenitude da presença do Senhor, né, e essa declaração de Davi é preciosa, a gente precisa reconhecer que há um lugar em Deus que te preenche de toda alegria, de toda satisfação, que independe de qualquer outra coisa. E por que não buscamos? Ou por que nós tentamos buscar e não encontramos? Ou porque a gente tenta buscar alegria em coisas materiais e não na espiritual? E isso é fácil de responder. Porque a minha satisfação visual, ela é muito mais rápida de satisfazer, de trazer hormônios e dopamina e um monte de coisa, do que numa presença espiritual. Agora, eu quero dizer para você, quem já experimentou uma presença espiritual verdadeira com Deus, e eu fico muitas vezes falando assim, será que um dia eu vou alcançar essa plenitude? De você entrar no Santo do Santo, e aquele lugar está tomado da presença de Deus, da Shekinah de Deus, a ponto de você não conseguir ficar em pé. Sabe, quando eu leio o Antigo Testamento, que Moisés estava na presença do Senhor, ou dentro do Santo dos Santos, ou lá no monte, onde a hora que ele volta, o seu rosto está totalmente iluminado. Será que um dia nós vamos experimentar em vida, né? É óbvio que quando a gente for para o céu, a gente vai viver essa plenitude. Mas eu queria ter essa experiência vivida em carne e osso, como se diz. Porque quem entra no Santo do Santo em outro lugar não quer ficar. Não adianta, esse lugar é o melhor lugar para estar. E muitas vezes a gente busca se afastar desses lugares. Por quê? Na verdade, a gente não é questão de buscar não estar nesse lugar, mas as coisas do mundo nos tiram de estar nesse lugar. O sono não pode me tirar desse lugar. Estava lá com o filho da Thalita, eu falei, o que você tem, sono? Eu falei assim, deita aí e dorme então, né? Aquela cara assim, eu falei assim, isso não pode tirar a felicidade de você estar. Você pode estar cansado? Pode, mas não pode. O disjuntor vai cair uma hora. Você vai querer dormir mesmo. Mas a felicidade precisa continuar ali dentro. Essa presença de plenitude, de alegria, é o que Deus deseja alcançar em nós. Ou expressar em nós essa plenitude de alegria. Quando? Quando estamos na sua presença. E aí você não vai mais querer sair de lá. Então, Jó, quando ele fala sobre a tristeza salta de alegria, ou quando ele demonstra a sua força, o inimigo sai, né? A pessoa que mais fica contente, infeliz quando você está alegre é o inimigo, mas depende. Essa frase a gente fala assim, nossa, a nossa alegria espanta o Satanás. Depende. A nossa alegria em Cristo espanta Satanás. A nossa alegria em coisas atrai Satanás. Eu quero que você entenda isso.
eu feliz com a casa que eu tô, eu feliz com o carro que eu tô, eu feliz com a vida que eu tô levando, não é motivo de você ficar alegre e achar que tudo vai bem. Se você não tiver essa alegria em primeiro lugar em Cristo Jesus, na plenitude da alegria dele, todas essas coisas são atrativos para Satanás te levar cada vez mais longe da presença de Deus. E nós precisamos pensar nisso. A minha alegria não depende do que eu tenho. Não depende do que fazem para mim. Eu posso viver momentos de tristeza? Pode. Mas a alegria tem que estar reinando dentro de mim. Eu posso viver momentos de desespero? Pode. Mas a alegria tem que estar reinando dentro de mim. Sabe por quê? Porque uma hora que eu estou em desespero, eu tenho uma ferramenta, uma arma para alcançar que vai retirar tudo isso de mim. A Carol até falou, a alegria do Senhor é... Se a alegria do Senhor é a nossa força, eu preciso usar isso em momentos que eu estou fraco. E eu não acesso. Por quê? Talvez eu não conheça como chegar nesse lugar. Talvez eu não saiba, as minhas emoções são tão incontroláveis ou tão mais fortes que eu me entrego a essa situação e não consigo buscar essa força no Senhor, que é a alegria. E com isso eu fico triste, cabisbaixo, deprimido, opresso. E aí é uma área para o inimigo estar agindo dentro de nós. Quando a Bíblia fala dessa alegria, ela não fala apenas de um sentimento subjetivo, ou uma coisa figurada ou aleatória. A alegria nos fala de deleites. À sua destra e à sua direita há delícias e há deleites perpétuos que a gente precisa buscar. Quando nós olhamos para essa perspectiva, Deus criou o homem para que tenha comunhão e relacionamento com ele. E foi isso desde o começo. Se a gente for olhar lá em Gênesis, quando ele fez o homem, ele falou assim, olha, não é bom que o homem fique só. Farei-lhe uma ajudadora idônea. E ele faz a mulher. Para quê? Para que ele não fique triste. Para que ele tenha com quem conversar. Agora, ele lá no paraíso, ele pega e fala assim, olha, eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero te entregar alegrias e deleites de todas as formas. De tudo. Então eu quero te entregar um deleite de você ser afortunado, eu quero te entregar um deleite de você ter uma cama boa para você dormir, de um carro bom para você andar, de uma casa boa para você morar. Eu quero fornecer tudo isso. E você pode. E comparando isso com o Jardim do Éden, ele fala assim, de tudo você pode experimentar. E olha só o detalhe dele, ele não fez só uma única cor, um único fruto que tivesse todos os nutrientes para a gente, uma única coisa que a gente, naquilo ali a gente alcançasse tudo. Ele faz cada coisa a sua estação, a sua cor. Tem gente que espera o ano todo para comer pinhão. A minha esposa é assim, ela espera o ano inteiro para ver um pinhão se está num preço bom e ela nem panela de pressão tem. Ela pede emprestado, porque ela gosta daquilo. Sabe quando você espera, anseia uma época porque tem uma coisa que você gosta demais? Então, Deus, Ele faz isso com a gente. Ele fala assim, olha, cada um tem um gosto diferente, cada um se alegra diferente nas coisas materiais, e isso é bom que você alcance, mas eu quero te mostrar uma coisa, que esses deleites materiais são temporários. Quando você está em mim, o seu deleite é perpétuo, a alegria é perpétua. Então, nessa história toda, eu não tenho só que desfrutar, mas agradecer a Deus pelo que eu tenho, porque é Ele que fornece essa alegria para eu poder estar ali. Então, quando a gente espera ansiosamente por morango, por uma fruta da época que você goste, eu quero te dizer que Deus fica olhando para você e fala assim, olha, eu preparei isso para você. Abacate, sei lá qual é a fruta que você gosta, mas Ele está dizendo assim, olha, eu preparei isso para você.
Eu quero que você se alegre em mim, porque eu fiz isso para que você se alegre. Sabe quando você dá um presente para o seu filho e ele fica feliz? Como é que fica o teu coração? Transborda. É isso, exatamente esse tipo de alegria que Deus quer. Ele fala assim, olha, eu quero te fornecer isso, porque eu me alegro em te ver feliz. Mas a tua felicidade não pode ser no presente que você ganhou, mas em mim que estou te dando. Esse é o segredo. Essa é a teoria que o mundo tenta esconder da gente. O mundo tenta fornecer para a gente alegrias temporárias, prazeres temporários. E a maioria dos prazeres temporários, a gente cai em perdição. A prostituição é uma alegria temporária. Naquele momento você vive intenso, você tem aquele regozijo, você tem aquela vontade, mas saindo dali o vazio toma conta de novo. Por quê? Porque a tua alegria não está no Senhor. Você está fazendo as coisas fora do que Ele planejou para você. E foi assim, quando Adão e Eva comeram do fruto que era proibido. Por um momento temporário, por uma queda, por uma intenção, por uma insinuação de alguém, você cai numa armadilha que tira você da presença de Deus, da alegria temporária. Então, quando Deus vinha, conversava com Adão todos os dias, na virada do dia, estava ali conversando, ele tinha a presença de Deus, mas quando ele experimentou daquela coisa, da alegria temporária que não era boa, quando Deus veio, falou assim, cadê você? E ele estava escondido, porque estava com vergonha. Com medo de ter transpassado o limite que Deus tinha colocado. Deus dá limites para nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, Deus, quando coloca algumas coisas com os limites, essas alegrias são temporárias para satisfazer a nossa carne, nós precisamos jogar fora. Não dá para conviver. Deus não divide a sua glória com coisas materiais. Deus não divide a sua presença com imagens. Deus não divide a sua presença com materiais para serem usados. Ele te dá materiais para serem usados, mas na alegria dele. É isso que a gente tem invertido, esse tipo de relação. Eu tenho gostado e me alegrado muito mais naquilo que ele me dá do que nele que me deu. E aí é perdição. E a linha é muito tênue. É muito tênue. Porque eu acabo idolatrando, entre aspas, ou escondido, algo que eu conquistei porque eu achei que ele me deu. E na verdade, ele me deu condições para ter até mais, mas eu comprei aquilo que satisfaz a mim. E essa alegria é temporária e pode trazer afastamento de Deus. Então, Davi, olha só, Davi era um coração conforme o coração de... Se ele era um coração conforme o coração de Deus, ele estava na plenitude da presença de Deus, amém? Ele vivia uma alegria temporária, mas ele ultrapassou alguns limites que fizeram com que ele se afastasse da presença de Deus. Betseba, Urias. Quando acontece essa situação que ele ultrapassa o limite do deleite, do prazer, da alegria temporária, ele rompe um muro de conexão com o mundo externo. E esse mundo interno que é formado espiritualmente entre eu e o Senhor, eu construo um muro do outro lado, impedindo que as bênçãos dele me alcancem. A bênção do Senhor só não chega mais para a gente porque a gente é falho. O que nos afasta de Deus ouvir as nossas orações é o nosso pecado. Então, nessa constância, nós precisamos estar verdadeiramente buscando essa alegria no Senhor
e agradecendo a Ele por tudo que a gente tem o tempo inteiro. Se você entender que tudo que você tem hoje foi Ele que te deu, você está no caminho certo. Tudo. É o seu marido, seus filhos, a sua casa, seus familiares, tudo foi dele. É difícil às vezes conviver com tudo isso que Deus te deu? É. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas a questão é que se Ele te deu, é para você resplandecer uma alegria que você não tem por ter eles, mas por ter Ele. E essa alegria nele que te faz entender o entorno de tudo. Eu lembro que algumas situações acontecem que a gente fica chateado temporariamente, depois Deus dá um tapa na nossa cara mostrando, tá vendo? Livramento é assim. Às vezes você tá... Eu lembro uma vez que a gente estava no pedágio, sem parar, não abriu. Tinha dinheiro no sem parar, tinha tudo no sem parar, não abriu. E eu reclamei. Mas reclamei, não é possível. Por quê? Porque como você paga, você quer exigir de que tudo saia conforme você está pagando. Não está errado. Mas você paga e você acha que você é superior porque você pagou. Então você pode às vezes desprezar porque você está pagando. Você pode às vezes ignorar porque você está pagando. E nessa demora de 10, 15 minutos, a moça falou, não, está tudo certo, pode seguir viagem. Eu falei assim, aí ó, atrasou nossa viagem 10, 15 minutos. Nesses 10, 15 minutos, houve um acidente na estrada terrível. E quando nós perguntamos, quanto tempo faz que aconteceu? Eu falei assim, faz uns 10, 15 minutos. Poderíamos ser nós ali. Até nisso, a gente precisa enxergar que Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Então, sabe quando você vive um momento agoniante, um momento que você se irrita? Você já pensou no que Deus está te livrando lá da frente? Ou você só vive aquele momento de irritação? De desespero, de um monte de coisa. Sabe, essa alegria de estar no Senhor é uma declaração de razão que nós servimos a Deus. E que Ele está conosco. Na sua presença, ainda que talvez distante, né? O sol está longe, mas a gente sente o calor dele, né? Quanto mais ele se aproxima da terra, mais quente fica. Na presença de Deus é assim, aquele que o aceitou como único e suficiente Salvador, ele sente a presença de Deus. Ele tem o Espírito Santo de Deus. Mas a qual distância você está disso? A qual distância você está dessa alegria plena que Deus planejou para a sua vida? A qual distância você está dessa plenitude de estar na presença dele para que tudo lhe vá bem? O salmista fala isso. Eu busco a plenitude da alegria de Deus e os deleites me serão dados. E o que é deleite para um, talvez não seja para outro. E talvez o que eu menospreze na vida de alguém é muita alegria para o outro. E é nessa convivência é que a gente também não pode limitar o amor de Deus sobre as nossas vidas. A gente vê pessoas que sofrem muito e pessoas que sofrem menos. E aí você pega e você está vivendo uma situação na sua vida e olha para você reclamando, olha como é que eu estou sofrendo. Eu sofro muito mais que ela, como se isso fosse alguma vantagem. E de repente você pessoas sofrendo muito mais do que você, vivendo uma alegria plena, entendendo o momento de situação que está vivendo. Mas Deus quer. Não é questão de Deus quer. Aconteceu. Há algumas coisas na nossa vida vêm porque nós somos negligentes. Amém? Nós somos negligentes. Com atitudes, com ações.
com posicionamentos. Nós somos. E aí a gente colhe uma consequência sobre isso. Curta ou longa, eu não sei, mas a gente sofre uma consequência disso. E nessa consequência que nós vivemos, como é que eu vou passar por isso? Tomei uma atitude errada. Qual é o meu posicionamento em Cristo para reparar o que eu fiz errado? Joelho dobrado, pedir perdão, se desfazer do que, se não possível, você pudesse desfazer, corrigir e desfrutar da alegria que você tem em Deus de ser perdoado. João 3,16, que foi lido na abertura do culto. Essa plenitude de estar em Cristo remove todas as coisas ruins que podem trazer consequência para você. Tirar o orgulho do nosso coração, achar que a gente é o dono da verdade, achar que a gente sabe todas as coisas, precisa sair de dentro de nós para que a gente possa receber cada vez mais de Deus. Nós temos um recipiente. Ele pode estar cheio de terra ou cheio de água. Depende do que você tira e do que você põe. Se você tem sede, tire a terra, coloque água. Se você precisa plantar um vaso, tira um pouco de terra, de água, põe a terra. Qual é a sua necessidade hoje em Cristo Jesus? Ele está pronto para te atender. Ele está pronto para estar com você. Ele está pronto para trazer uma plenitude absoluta na sua vida. Em alegria e em deleites. Isso é o mais importante. De que se eu estou na plenitude com Ele, eu tenho plenitude de deleites. E o que são deleites? Aquilo que te traz felicidade, alegria, não porque você tem, mas porque Ele te concedeu. Atos 17, 26 e 27 diz assim: e de nós só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da habitação para que busquemos ao Senhor. Isso aqui é Paulo pregando lá em Atos, pregando para um povo em Atenas, para um povo que estava vivendo uma filosofia totalmente louca, onde eles falavam assim: não, a centelha de vida está em cada um de nós. A centelha de vida está no conhecimento, a centelha de vida está na sabedoria, a centelha de vida está em você preparar o seu corpo para a guerra. Então, cada filósofo daquela época tinha uma centelha de vida que acendia eles do que eles eram feitos para fazer. Então, cada um pensava de uma forma diferente. E aí vem Paulo e fala assim: ó, a centelha de vida veio de um só lugar, de Adão e de Eva. E de lá se fizeram todas as coisas e também os limites da sua habitação, para que busquemos ao Senhor. Ou seja, os meus limites, ou os limites que são impostos, servem para quê? Para serem rompidos, amém? Você quer romper seus limites? Busque ao Senhor em tudo. Busque ao Senhor. Você quer romper a plataforma que você está? Às vezes parece que você está num vale de ossos secos e você não consegue sair dali. Parece que tem uma barreira impedindo você de crescer. Busque ao Senhor para romper os seus limites. Só nele. Ele te mostra o caminho, Ele te dá o esforço, não só espiritual como físico. É nele. A nossa força está nele. Foi lido aqui: a alegria do Senhor é a nossa força. E quando ele fala força, não é em força física, não. É força em todas as coisas. Força espiritual, força mental, força emocional. Tudo. É só buscar ele que os limites vão sendo rompidos. E quando você conhecer esse princípio de romper limites, buscando ele, você não para de crescer jamais. Não para de crescer. Sabe por quê? Porque
Princípio, Deus ama. Deus ama princípios. Deus ama que você siga princípios que Ele estabeleceu. São regras eternas, espirituais. E não tem como você ir contra ela. Você vai contra ela, você vai se dar mal. É a mesma coisa, a lei da gravidade. Tenta ir contra ela. Tenta pular de um prédio para ver o que te acontece. O chão que machuca ou você que se machuca? Limites espirituais são rompidos buscando ao Senhor. Paulo já fala isso para aquelas pessoas que estavam vivendo em Atenas momentos de filosofia de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Pensavam de todas as formas. Tinha gente até que pagava para os outros falar que ele estava certo. A gente também vive isso aqui nos dias de hoje, né? Eu vou soltar uma emenda para você, aí você fala que eu estou certo. São coisas assim. Então nessa busca, Deus não quer que a gente pare de buscar. Não quer que a gente pare de buscar. Para a gente entender alguma coisa, a gente precisa voltar na origem. Para a gente entender quem nós somos, nós temos que voltar na origem. E fez Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus tem limite? Você também não tem. Deus é feio? Você também não é. Deus quer que você rompa limites. E hoje é o dia de você romper esses limites. Chega de viver sendo pressionado ou parar nos patamares que o mundo oferece para você. Briga, dissensão, discórdia, fofoca. E aí vai. Porfíria. E assim por diante. Deus quer que você rompa com essas coisas, para você poder buscá-lo cada vez mais. Para terminar, quero ler um texto com vocês. Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário e contemplar a sua formosura. Eu quero habitar no santuário de Deus. Eu quero que o meu coração seja plenamente completado pela unção de Deus. Nós nascemos para romper limites. Nós nascemos para um chamado, onde nós precisamos viver esse deleite e essa completa alegria no Senhor. Nós temos que buscar incessantemente habitar no santuário de Deus para contemplar a sua formosura. E contemplando essa formosura, as demais coisas vão ser acrescentadas. E aí se resume no buscar primeiro ao reino dos céus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que comer, o que vestir, por onde ir, e assim por diante. Então, eu te pergunto hoje, o que leva a gente, como Adão e Eva, que tinha acesso a essa plena fonte de alegria, negociar isso? O que leva Davi, que tinha um coração conforme o coração de Deus, um homem que se destaca no relacionamento com Deus, a também cruzar esses limites? Não apenas cruzar limites proibidos. Isso foi apenas um ato exclusivo dele? Não. Será que nós também não estamos rompendo esses limites proibidos que Deus deu para nós? Em pensamento, em atitude, em ações, em palavras. Como é que eu sei que eu faço isso? Só buscando a Deus. Só buscando a Deus. Você quer ser feliz com a sua esposa? Busquem juntos a Deus. Você quer ser feliz com a sua família? Busquem todos a Deus. Você rompe limites. Você transcende aquilo que o mundo diz que é impossível.
era possível andar sobre as águas? Era. E para Deus? Era impossível alguém ressuscitar? Mas a gente ouve isso desde o Antigo Testamento. É impossível fazer uma mão crescer? Mas Jesus fez. É impossível transformar água em vinho? Você consegue fazer isso hoje? Com toda a tecnologia que tem? Mas ele fez. Há 2000 anos atrás, dentro de talhas. Ele está pronto para te ensinar a romper limites. Basta a gente buscar. Quanto você tem buscado? Quanto você tem se esforçado para viver a plenitude de alegria no Senhor? De ficar feliz ao ver uma flor nascendo. Ao estar feliz em ver uma pessoa vencendo. Ao estar feliz em ver que o teu irmão conquistou algo, mesmo que você não tenha. O quão feliz você fica? Você fica numa felicidade disfarçada? Ou você vive essa alegria junto? Quero te falar uma coisa. Quando você vive a alegria do irmão em algo que ele conquistou, é certo que Deus também vai fazer você viver essa mesma alegria. É princípio. Se alegre nas conquistas dos teus irmãos e você também vai conquistar. Aquele que é invejoso, ele não prospera. Pensa nisso. Então, por menor que seja a conquista, talvez para você, pelo tudo que você já conquistou hoje, até hoje, talvez a conquista do seu irmão é muito pequena. Sei lá, comprou uma caneta? Mas quando você tiver essa compaixão, como Cristo tinha pelas outras pessoas, você também vai conseguir comprar essa caneta. Deus vai te dar mais. Deus vai te dar muito mais em tudo que você fizer. Quando nasce essa criança? Está muito grande. E eu me alegro com isso. Me alegro pela conquista de cada um. Nesse mês a gente viveu algumas situações que vividas verdadeiramente de pessoas que nos procuraram dizendo que queriam desistir de Deus, pessoas que se alegraram em Deus, pessoas que querem corrigir sua rota com Deus, né? Pessoas que viram o que é ser abençoado num relacionamento e estão casados no civil e nunca casaram no religioso e estão pedindo bênção. Isso daí tem se repetido muito, muito. Porque eles estão vendo que a presença de Deus nas coisas simples traz alegria transbordante. Então faça isso com inteligência, com sabedoria. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Busque com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ele vai fazer você romper os limites que o mundo tem colocado para você. Você tem limite para romper essa semana? Fica de pé, eu quero orar por você. O meu amor quer falar. Eu quero deixar um versículo para vocês para essa semana, para você pôr fundo de tela do seu celular. Você tem feito a palavra do Senhor ficar grudada em mim de uma forma tão diferente, né? E o pastor falando sobre alegria, eu me lembro de dias de tristeza e aflição, enfermidade, notícias ruins, diagnóstico de câncer. E eu me lembro de tudo isso, a coisa que é mais forte na minha lembrança. Eu acordar de mau humor, acordar ruim. E eu me lembro que o pastor falava assim para mim: o que você precisa para acordar bem? E ele fez essa pergunta várias vezes. E um dia ele falou assim: se você quiser, eu compro a lua para você. Mas para você acordar, não acordar de mau humor, acordar bem. E aquilo bateu muito forte em mim. Porque a minha tristeza e o meu mau humor matinal devia estar sendo tão ruim, tão insuportável, ao ponto dele querer comprar a lua para ver se eu me agradava, se eu me alegrava. Ninguém consegue comprar a lua.
sabe, um pedacinho da lua, não existe. Mas ele estava a ponto de fazer uma loucura para eu melhorar o humor na hora que eu acordasse. Eu lembro que aquilo ficou me remoendo, e uma das coisas que eu mais busquei no Senhor foi: eu quero esse fruto do Espírito, eu quero essa alegria. Eu preciso dela. Não faz sentido eu ser de Cristo e desfrutar de tristezas porque eu não entendo o propósito, porque eu não entendo o sentido da vida de verdade. E eu, daquele dia em diante, eu me predispus a jamais acordar de mau humor. E eu ia achar valor naquilo que para os outros pudesse nem ser valor. E diariamente, a hora que eu acordo, eu abro a janela e olho para o céu, não importa se está céu de sol, céu de chuva, céu nublado, céu de frio, céu de calor, eu tiro dele, eu absorvo dele, extraio dele a alegria. Então eu fiz isso como um propósito. Deus, eu preciso achar no Senhor, nas suas coisas, naquilo que o Senhor criou, uma alegria que possa me incendiar, me poluir até, me completar, né? E eu tenho feito esse exercício. E isso é bom, porque muitas coisas tiram a alegria da gente, muitas coisas. Às vezes é uma palavra, um olhar, um instante, se tufe, cai daquela sensação de estar na plenitude da alegria do Senhor. E tem uma oração na Bíblia, nós vamos começar essa semana o livro de 1 Crônicas. Deus não faz nada errado, nem a forma das coisas erradas. Está tudo certo, alinhado. E nós vamos começar a ler 1 Crônicas essa semana. E a gente dividindo quarta-feira quem ia fazer o resumo de cada capítulo, a gente entrou em Crônicas e é só genealogia. Como vai resumir a genealogia? É como se eu falasse: e a Rubi é neta do Nelson. Tipo, vão resumir uma genealogia que vem de bisneta, de gerações em uma frase. Não dá, né? Então a gente combinou nós vamos ler aquela genealogia toda de 1 Crônicas, que fala das tribos, mas cada um vai trazer um pouco da sua árvore genealógica, para a gente deixar Deus trabalhar naquilo que a gente vai enxergando da gente. E a gente vai ler 1 Crônicas capítulo 4, ele tem uma oração que fala desse cara uma única vez na Bíblia. E só esse momento fala que essa mulher gerou esse cara e esse cara fez essa oração. E eu quero deixar essa oração para vocês, porque essa oração fala sobre isso, de romper os limites. E às vezes a gente precisa romper na mente para conseguir desfrutar aquilo que é de Deus. Então, o que te deixa mal-humorado, por favor, rompa esse limite, para você experimentar a alegria do Senhor. Talvez o que te falta em vencer algumas coisas seja em romper alguns limites e sua alegria ser no Senhor e você enxergar algumas situações de outra forma. Então, eu vou pôr um post para vocês no grupo da igreja, mas ele é isso daqui. Conto com a colaboração fiel toda semana da Ramile, que ela faz para mim assim, de bate pronto. E 1 Crônicas 4:10 é a oração de Jabes. E ele ora assim: Senhor, derrama tua bênção sobre mim, para que eu rompa os meus limites, e que a sua mão seja comigo e me livres do mal e da aflição. Que são as coisas que nos impedem de ver o Senhor, contemplar o Senhor e ser alegre e feliz no Senhor. Amém? Eu vou compartilhar com vocês essa imagem. Faça disso uma oração. Jabes fez disso uma oração. E o final da oração, a palavra do Senhor diz assim: e assim Deus concedeu o que Jabes pediu. Então olha o que Jabes pediu, né? Ele pediu para que ele rompesse dele mesmo os limites, do eu dele, da mente dele, da alma dele, dos pensamentos dele, os limites, e pudesse experimentar a alegria do Senhor. E assim Deus o livrou do mal, que é o que nos tira a alegria, e das aflições que nos tiram a alegria. E Deus concedeu. E assim Deus vai nos conceder essa alegria, fruto do Espírito dele. Não são coisas que a gente conquista nessa terra, é aquilo que o Senhor nos dá, que fica eterno. Amém? Vamos orar. Pai, nós oramos ao Senhor nesta manhã. Quão bom e quão agradável é vivermos unidos aqui, mas unidos aqui e em Ti, Deus. É a bênção do Senhor sendo derramada sobre nós,
o óleo da unção sendo derramado sobre nós, é a alegria sendo derramado sobre nós, é refrigério constante sobre nós, é força para os nossos dias, é vigor para a nossa alma. Deus, obrigada por estar conosco todas as manhãs, todos os dias, todos os cultos, e nos agraciar com o poder da Tua palavra, com a verdade dela, com o alimento que ela nos é farto, constante, sacia cada parte de todos nós. Deus, obrigada, Pai. Deus, que a gente se deleite no Senhor e saiba que no Senhor, Pai, tudo já está pronto, preparado, resolvido, Pai. Que no Senhor não há tristeza, não há dor, não há pranto, mas no Senhor há entendimento, sim, das coisas que choramos e sofremos, Deus. E a nossa alegria não é por aquilo que estamos passando, Deus, é pelo Senhor que está conosco em qualquer situação, Deus. Então, nos ensina a buscar o Senhor em todas as coisas, nos ensina a ver o Senhor, desejar o Senhor, ouvir o Senhor, experimentar do Senhor, tocar o Senhor em todas as coisas. Não há coisa melhor do que estar contigo, Deus. Assim nós oramos, Deus. Amplia os nossos limites, Deus. Rompe as barreiras, Deus, que nos impedem de estar mais e mais contigo, Deus. Assim eu oro para todos nós em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nessa alegria maravilhosa que você está hoje, abraça a pessoa que está do seu lado e diga: como é bom ter você, meu irmão, e eu me alegro na sua conquista.